Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das obras assim mais importantes de todo o pensamento ocidental, As Confissões de Agostinho. E é curiosa porque é um livro escrito há séculos, mas que já começa com uma pergunta que, de alguma forma, mexe com a gente até hoje. Pois é, toda a obra do Agostinho, na verdade, gira em torno dessa única pergunta. Uma pergunta que, vamos combinar, todo mundo já se fez em algum momento da vida, né? É justamente essa busca por uma resposta para essa inquietação que faz um livro de 1600 anos parecer que foi escrito ontem. Então, para entender essa busca, a gente precisa conhecer melhor o autor, Agostinho de Hipona, e a sua obra-prima, As Confissões. Mas um aviso, não pense que é só um livro de memórias, tá? A melhor forma de descrever o que ele faz ali é como uma espécie de autópsia espiritual feita em voz alta. E o que seria essa autópsia espiritual? Bom, é literalmente o Agostinho dissecando a própria alma na frente de todo mundo. Ele vai revisitando a vida dele, sabe? Mas não para se exibir ou contar vantagem. O objetivo é outro. É diagnosticar a causa, a raiz daquela inquietação que todo ser humano sente. É uma busca pela verdade, sem filtros, sem vaidade. E o jeito que o Agostinho organiza essa busca é o que faz o livro ser tão revolucionário. Porque não é uma autobiografia comum, de jeito nenhum. Para a época dele, então, era algo totalmente fora da curva. O que ele faz é genial, ele mistura três coisas diferentes. Primeiro, ele usa a memória pessoal. Ele conta episódios da vida dele, como aquela história famosa do roubo das peras quando era adolescente, e o interessante é que ele confessa que não roubou por fome, mas só pelo prazer de fazer algo errado. Ao mesmo tempo, o livro inteiro é uma oração, sabe? É como se fosse um diálogo direto com Deus. E para fechar, ele pega tudo isso e transforma numa análise filosófica super profunda, questionando o que é o tempo, o que é a memória, o que é a criação. E essa jornada toda, misturando vida, oração e filosofia, leva ao Agostinho à ideia principal do livro, o ponto central de tudo. A conclusão dele é a seguinte: a fonte do nosso sofrimento não é amar as coisas erradas. O problema é amar as coisas certas, só que na ordem errada. Então, peraí, vamos entender isso direito. Para ele, o desejo não é o vilão. O problema é a bagunça, a desordem dos nossos amores. Aquela inquietação no peito surge quando a gente dá para coisas que passam, tipo status, grana, prazer imediato, o lugar que deveria ser de algo muito maior, algo permanente. É, no fundo, um problema de hierarquia, de saber o que vem primeiro no nosso coração. Dá pra gente pensar assim, ó. De um lado, a gente tem os bens menores. Coisas que são boas, claro, como sucesso, conforto, prazer. Não tem nada de errado com elas. Mas do outro lado existe o bem absoluto, que para Agostinho seria a fonte de toda a verdade, de toda a bondade. A tal da desordem, a causa da nossa inquietação, acontece quando a gente transforma esses bens menores no objetivo final da vida, em vez de vê-los como bem, como parte do caminho para algo maior. Ok, mas para fazer essa autoanálise e tentar colocar os amores em ordem, o Agostinho usa umas ferramentas de pensamento bem poderosas. Vamos dar uma olhada em como ele constrói esse caminho de volta para a ordem. A primeira ferramenta é o que a gente chama de interioridade. A ideia é bem simples, mas potente. Agostinho basicamente diz pra gente parar de procurar todas as respostas do lado de fora, no mundo. Ele insiste que a verdade mais funda sobre quem a gente é e por que a gente está aqui só pode ser encontrada se a gente tiver coragem de olhar para dentro. A segunda ferramenta é a memória. E para ele, memória é muito mais do que só um baú de lembranças. É como se fosse o grande arquivo da nossa alma, o lugar sagrado onde a nossa identidade se forma. Então, quando Agostinho revisita o passado dele, ele não está só lembrando das coisas. Ele está, na verdade, confrontando quem ele foi para poder entender quem ele precisa se tornar. E por último, ele chega num conceito fundamental: a graça. Olha, depois de anos e anos de luta, de tentar mudar só com a força do próprio braço e falhar miseravelmente, o Agostinho chega a uma conclusão. Ele entende que a verdadeira transformação, aquela paz interior, não vem só do nosso esforço. Ele percebe que precisa de uma ajuda que vem de fora, uma força que é maior que a própria vontade, para resgatar ele de um ciclo que ele, sozinho, não consegue quebrar. Claro, um livro denso como esse tem seus pontos fortes e também suas dificuldades, né? A honestidade do Agostinho é uma coisa chocante, principalmente para a época dele. A psicologia que ele explora ali é super moderna. Por outro lado, a linguagem às vezes é bem filosófica, meio pesada, e tudo se baseia em pressupostos teológicos muito fortes. Resumindo, não é um livro de autoajuda para ler rapidinho na praia. É um convite para uma leitura lenta, para uma reflexão com calma. Tá, mas e aí?
por que um livro tão antigo ainda importa tanto hoje em dia? A resposta é que, no fundo, ele funciona como um espelho. E a gente vai ver agora como isso se aplica na nossa vida. As lições que a gente tira são muito práticas. Primeiro, a importância de examinar o porquê dos nossos desejos e não só as nossas ações. Segundo, aquela ficha que cai de que nenhum sucesso externo, nenhuma conquista lá fora vai conseguir calar uma inquietação que é interna. E por fim, o livro dá pra gente um vocabulário, uma forma de pensar sobre fé, dúvida, busca por sentido, e mostra que uma mudança de verdade mexe com tudo, com a mente, com as emoções e com os nossos hábitos. No final das contas, a genialidade das confissões talvez possa ser resumida numa frase que diz mais ou menos assim: a gente começa a ler achando que está estudando um homem do século IV e de repente descobre que ele está descrevendo a gente. É isso. Começa como um livro sobre Agostinho, mas termina sendo um livro sobre quem está lendo. E assim, aquela pergunta do Agostinho feita há mais de 1500 anos volta com tudo, talvez mais forte do que nunca. E o seu coração, onde ele encontra descanso? Essa é uma pergunta que, claro, essa análise não tem como responder. Mas quem sabe ela tenha despertado a vontade de começar essa busca.